IRB despenca 7% após queda nos lucros. Fala pessoal, sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês, pessoal, o seguinte, um pouquinho do que aconteceu aqui no IRB, vai mostrar para vocês se esse resultado foi catastrófico como o mercado está achando ou não foi, né? Na verdade, vamos falar, Gabriel, o que aconteceu ali na sexta-feira, abriu caindo 7%, ficou em leilão ali uma meia hora e ao longo do dia foi recuperando, papel sem liquidez, não tinha ninguém ali olhando o papel, voltou, caiu só 2% no final do dia, não é isso? E é um papel bem pouco acompanhado, né? Tanto é que saiu o resultado. A gente olhava ali os sites de notícia econômica e tudo mais, tinha uma, duas notícias, e sempre essas notícias horríveis, né? Manchete: lucro líquido cai 20%, o lucro líquido cai tantos por cento, mas ninguém para analisar o que aconteceu realmente, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, que veio bem em linha, tá? Com o esperado, mas o lucro líquido caiu devido a fatores extraordinários que não tem nada a ver. Ali é nosso, o IRB quebrou, afetou a tese, não tem nada a ver com isso, tá bom? Vamos lá, É Antônio. igual o que aconteceu ali no Banco do Brasil, né? Quando você olha o lucro, você tem que ver, Exatamente. pô, ficou igual, mas ficou igual piorando muito. Então aqui caiu, mas ficou igual, vamos dizer assim. Então vamos Exato. trocar um pouquinho de figurinha aqui com o pessoal e vamos passar aqui pela apresentação da empresa, tá bom? Ó, primeira coisa que a gente queria pontuar, pessoal, é o seguinte: o que aconteceu? Muita gente falou, o prêmio retido ali caiu 15%, o lucro caiu 17%. Só que, vamos focar aqui primeiro no lucro líquido. Esse Tá. trimestre veio de 99 milhões e no último TRI de 26, de 24, desculpa, no terceiro TRI de 24, 116 milhões. É. Porém, no terceiro TRI de 24, teve a venda de um terreno. E se você excluir isso, esse ano cresceu 20%. Então não foi queda, foi crescimento. E o E aqui, terreno pode foi falar. 37 milhões, né, Antônio? Então, se a É, gente então dá uns vai 20, ter 80 milhões ali, o lucro do terceiro de TRI de lucro, o 24. lucro cresceu. E o lucro do IRB é normal ter assim um pouco de volatilidade nesse curto prazo. Eles estão arrumando a casa, né? Até a gente vai tratar ali nos prêmios retidos totais, né? Exato. Aqui, pessoal, que a gente tem que ver, até a empresa traz como fator aqui, o prêmio de vida, eles tinham bastante contratos ali e contratos pouco rentáveis. Então, o que a diretoria está fazendo? Eles estão tirando esses contratos que não são rentáveis ou não renovando quando finaliza o contrato. Então, o prêmio retido aqui caiu 80%, enquanto o lucro cresceu muito. Então, é isso que a gente tem que ver. Caiu a emissão ali de prêmio, caiu o prêmio retido, mas isso é positivo para a companhia, porque ele tá deixando de assumir um compromisso com uma margem baixa. Você entenderam? Então é mais ou É, é menos isso. aquele, Pode é falar. aquela máxima de mercado, né? Seguro, eu posso fazer seguro de tudo, tá? Até do cara ali que tá na cama do hospital que vai falecer amanhã. Se for bem precificado, não tem problema. Então, aqui, o que eles estão fazendo? Lá, quando no passado, quando teve aqueles fatos ali que todo mundo já sabe, o que eles estavam precificando mal, né? Os prêmios. Agora, eles estão arrumando a casa, ou eles pegam, ele chega lá na empresa e fala assim: olha, o prêmio aqui de vida que eu cobrava de você 500 mil, agora eu vou ter que cobrar 800 mil, que é o factível, tá? Então é por isso que eles estão deixando de renovar, é o que o Antônio falou. Contrato ruim, não joga para frente. Para com ele e vai atrás de outro, tá bom? É isso aqui que tá acontecendo, Exatamente. pessoal. E é para acontecer isso mesmo, que é para a gente ter uma empresa ali mais robusta no longo prazo. É lógico, e saudável, né? Não adianta nada sair emitindo prêmio, e quando você vai ver, a margem tá lá embaixo, né? Às vezes pode dar até Exatamente. prejuízo. Então, isso é positivo para a companhia, tá bom? A gente viu aqui também, nos últimos 12 meses, 474 milhões de lucro, só pontuando aqui para vocês, também com queda no prêmio retido, mas com melhora no resultado. Então a gente vê que eles estão limpando a casa e à medida que todos esses contratos estão sendo tirados, ali vai ficar até melhor de analisar, não vai ficar todos esses solavancos, né? Então, pessoal, aqui a única coisa que a gente queria trazer é que o retorno aqui sobre o patrimônio tangível, que saiu de 16 para 21 e ficando ali em linha com os pares internacionais, né? Aqui também teve um aumento no rating, mas aqui rating a gente sempre fala isso e nada é a mesma coisa, porque quando já tem empresa muito boa que diminui o rating e tem empresa horrível
que eles mantêm, às vezes até aumentam, né? Então, não sei o que a gente não leva em consideração. Se a gente for pegar, por exemplo, o da Tupi, eles rebaixaram, né, o rating da Tupi, e eles têm aquelas cláusulas, né? Eles colocam um monte de estrelinha lá, esse aqui passou. Ah, a dívida ali que subiu, passou. Aí ele acaba jogando rating e, assim, o rating da Americanas era A, do IRB mesmo, antes da fraude lá atrás era A, o da Raizen agora tá em revisão. Então, assim, chega a ser bizarro, né? E é o que a gente fala, muita gente, até já trazendo um outro fator, Antônio, que a gente acaba olhando, né? Muito gerente de banco, assessor, então muito cuidado, gente. Eles pegam lá crédito privado, ele olha o rating e a taxa. Então, normalmente o rating mais alto, a taxa é menor, tá? É óbvio isso. Só que vai com muito devagar, que às vezes a empresa que tem o rating para mais baixo, ela tem menos risco do que o rating AA, tá? Então, aqui até um disclaimer aqui fazer, pessoal, tomar muito cuidado com essas alocações ali que vem do seu assessor e do seu gerente de banco, tá? Vai lá, isso daí. Aí tem outros resultados aqui que a empresa colocou, aqui alguns pontos que a gente queria trazer, principalmente quando você olha aqui a linha, essa quadrado cinza, é o de vida, tá? Então caiu mesmo, 75%, mas tem que cair por causa da finalização de alguns contratos. E quando você olha o PIC aqui subindo 8%. Então, no consolidado diminuiu, mas está mais saudável e está crescendo. Aqui, distribuição geográfica, a gente vê também que teve queda aqui no Brasil, explicada justamente ali pela vida, tá? E aí teve crescimento no internacional e América Latina. E aqui, quando isso a gente aí, vê... né, Antônio? Rapidinho, só na distribuição geográfica, é até bom, né? Porque antigamente o IRB era monopólio, e isso aqui sustenta a tese, até já foi falada pelo CEO, de que agora que saiu o monopólio, eu consigo reduzir o meu risco com os demais resseguradores ali internacionais. Então eu consigo ir para outros países ou até e retirar um pouco de risco Brasil. Então, se eu fizesse um resseguro de, por exemplo, não é o caso, mas daquela catástrofe do Rio Grande do Sul, 50% era meu e eu jogava 50% para o outro. Antigamente era 100% por causa do monopólio. Agora eu consigo tomar 10% e diluir os outros 90% em um monte de gente. Então o meu crescimento internacional é muito bom. Aqui para o IRB é uma maravilha, né? A gente tem uma receita cada vez menor Brasil e dá uma diversificada nisso daí. Acredito que é bem saudável para a companhia. Tem até a venta-se até de o IRB sair de ser domiciliado aqui no Brasil, né? Justamente por uma questão de imposto, que aqui no Brasil ele paga 40%, enquanto os pares pagam 10%, porque estão domiciliados em outros países. Então isso pode acontecer em algum momento, seria muito bom para a empresa. Aí aqui, pessoal, só trazendo a distribuição por linha de negócios, como ficou nesse trimestre, a gente tem aqui, acho que principal destaque, patrimonial aumentando e vida diminuindo bastante, tá? A gente também teve um pouquinho de rural aumentando aqui, o resto mais ou menos igual. Mas o principal aqui, que eram os contratos de vida, que eram pouco rentáveis, diminuiu bastante, então saiu de 23 para 6. Isso é positivo para a companhia. Aqui algumas outras coisas, então, de vida, só para a gente passar por cima, você vê que eles foram limpando a carteira e aí de prejuízo tá dando lucro, quando você olha os últimos 12 meses. É engraçado que caiu o prêmio, né, Antônio? E a gente está vendo diversas empresas nesses trimestres que, às vezes, a receita, assim, par mesmo, a receita sobe 5%, só que quando você vai olhar a margem, o EBITDA, sobe 15%. Então, ela está gerando um valor com menos, aqui no caso do IRB, está emitindo menos prêmio, né? E está dando mais lucro. Então, isso quer dizer que ela está tendo uma margem 50 milhões de vezes maior, né? Dá para a gente ressaltar isso. Aqui a gente, só para trazer o lucro líquido analisado, então essa linha verde aqui, aos últimos 12 meses, aqui está 474 milhões, tá? Algumas ponderações. Quando você olha o terceiro TRI de 24, que é a comparação que fazem, você teria que tirar os 37 milhões, né, Gabriel, daquela venda de terreno, então teria um crescimento mesmo com esses 99. Outra ponderação a se fazer nesse trimestre, teve um alongamento ali, um reperfilamento de uma dívida que custou 21. Então o mercado estava esperando um lucro de 120 a 130. Se você tirasse isso, vamos dizer, deu a mesma coisa que o mercado esperava. Ia dar na banda baixa, igual o Bradesco, 115 milhões. Ia dar na Exatamente. Banda baixa. Então, só que o pessoal acha que acaba desesperando e lê lá, caiu, nossa, meu Deus do céu, caiu o lucro. Aí vê a
abre o home broker lá, tá caindo 5%, começa todo mundo a vender, bate 7%, e aí no final do dia todo mundo mais calmo, cai só 2%, né? A gente segue convicto na tese e acho que tá em bons preços, né, Gabriel? Vamos ver Não, como é e que o mercado vai se até comportar com isso, né? e é até bom, né, quando a empresa pega, bom não, né, que ninguém gosta quando despenca assim, mas só que aí a sardinhagem sai, que é gente que não entende nada do papel e compra para ficar especulando, e acaba entrando bastante gestor de fundo que acaba comprando e senta em cima do papel, coloca bons conselheiros, questiona a administração, liga no RI e fala isso aqui tá errado, isso aqui não tá errado, então a gente até acha que é uma tese assim, como é pouco acompanhada, a melhor coisa é ter gente qualificada ali, né, na gestão e tudo mais, e dando palpites certeiros na tese. E esse 7% de queda, acho que foi muito exagerado, né, Um Antônio? A gente pouco até falou, exagerado. não vai Foi porque fechar não tem nesse nível. liquidez, né? Não tem Exatamente. Então liquidez. o pessoal desesperado que leu notícia de jornal, apertou o enter lá, começou a vender milhões no começo do dia e não tem o que fazer, né? Zerar de posição. É isso aí. Algumas outras considerações, deixa eu só passar, mas acho que é isso. Então, algumas considerações que a gente quer trazer aqui, pessoal, além disso tudo, é que a empresa teve ali o lucro de 99 milhões, né? E tinha um prejuízo acumulado. A empresa agora já não tem mais esse prejuízo acumulado, tem ali 61 milhões em reserva de lucro. Eventualmente, isso aqui vai virar dividendo, tá? Então, eles até já falaram, 5% vai para aquela outra reserva, e aí o restante ali, 25%, vai para dividendos ou JCP. E só que isso vai ser aprovado numa GE lá no ano que vem, lá em março. Então, podem ficar calmos, igual a gente falou, a gente não esperava dividendo por agora, muita gente, inclusive BTG colocou na carteira de dividendo de novembro, o XP falou que ia pagar dividendo agora em novembro. Vamos esperar, vai pagar dividendos sim, e já vai dar um yield ali legal, mas vamos esperar que isso aqui só para o começo do ano que vem, né, Gabriel? Eu acho que uma das coisas que o mercado bateu na sexta-feira não foi nem o resultado em si, tá, pessoal? Que se você analisar, o resultado vem em linha, conforme a gente já fez lá aqui no vídeo. Mas foi muito mais ali essa expectativa do dividendo no curto prazo. Nossa, porque vai sair o dividendo, eu vou comprar a tese por causa do dividendo. Acabou que na teleconferência, eles jogaram, entre aspas, jogaram um banho de água fria e falando: olha, a gente vai ter mais um lucro ali do quarto tri, que vai sair em fevereiro, né? Março, em abril vai ter a GE, a GO, né? Que vão, os conselheiros vão deliberar esse dividendo. Então acabou que a empresa. E também abre portas, né, Antônio, para a empresa fazer até recompra, né? Então, assim, Sim. a depender do preço do IRB, ficar nesses R$ 45, que eles façam R$ 45, R$ 50, que eles façam recompra e nem paga dividendo, porque é tão barato, faz recompra e cancela, né? Acho que é bem factível também. Abre portas para fazer diversas remunerações para o acionista, né? Não só o dividendo em si. Mas acho que enfim, é isso aí, né, o Antônio? destaque desse trimestre ali, como cereja do bolo, finalizou o prejuízo acumulado, agora já tem reserva de lucros, abre portas para isso que o Gabriel falou mesmo. Não se desesperem, pessoal, quando o lucro vem abaixo, dá uma olhada o que aconteceu e também não fica muito eufórico quando o lucro vem acima. Você tem que olhar o que aconteceu. Muitas vezes, né, Gabriel, é comum. Lucro veio acima do esperado. Aí você abre o home broker, a ação está caindo. Então você tem que entender o que está acontecendo, né? Exato, é igual, até pra gente finalizar, chamar o pessoal, né, pra nossa live de domingo, amanhã, gente, 7 horas da noite, vamos tirar as dúvidas, tá? A gente tá lendo diversos resultados, alguns a gente tá deixando um pouco de lado para ver depois, a gente tá vendo os mais importantes aqui pra gente, é claro. E até pontuando, né, Antônio, o que você falou, que é o seguinte, lucro líquido, ainda mais empresa, não é o caso do IRB, mas empresa de commodity, o pessoal vê, nossa, Suzano deu 6 bilhões de lucro líquido. Aí daqui a pouco dá um prejuízo de 3. O povo fica louco, né? Sai na capa do jornal, né? Então você tem que olhar sempre o resultado, tá, pessoal? Às vezes tem muita variação cambial, não tem, e tudo mais. E lucro líquido, vou falar de novo. Analista que olha lucro líquido não é analista. Então, muito cuidado com o pessoal que fala, nossa, que o lucro líquido deu tanto. Lucro líquido e nada é a mesma coisa, tá bom? A gente tem que olhar ali resultado em si, geração de caixa, quanto que ficou ali efetivamente no final, na última linha, tá bom?
Então, cuidado com o lucro líquido, que ele acaba sendo cemitério de malandro, enganando muita gente. Mas vai lá, Antônio. E eu queria só puxar para a gente finalizar aqui, Gabriel, que é o seguinte: aqui na LFX vocês sabem muito bem, não tem passar pano para a empresa. Quando vem ruim, a gente fala. Então a gente tem algumas coisas ali que a gente ponderou até na live da Recôncavo, então a gente não tem por que defender a empresa. Não sou RI de empresa. Eu sou investidor, eu quero o melhor. Então eu tenho que ver o resultado. Se o resultado foi bom, ótimo. Se o resultado foi ruim, vamos bater aqui também. Beleza, pessoal? Então espero vocês na live no domingo às 7 horas. Um abração.